Olá, pessoal, de novo juntos, que bom aprender um pouquinho mais. Hoje é 6 de agosto de 2021, mais um dia para a gente se reunir, hoje num tema muito importante para a nossa evolução, porque quanto mais a gente entender sobre este tema, que é a cura possível, quanto mais a ficha cair e a gente se colocar de uma forma crítica, mais rápido vem a nossa evolução e a nossa cura. Começando, vamos lembrar o que já foi falado. No homem encarnado, a gente tem o centro psíquico, o espírito dentro do cérebro, a centelha mora ali. E depois vem aqueles envoltórios energéticos, eles vão diminuindo de intensidade, porque a centelha brilha, brilha, é um pedaço de Deus. Mas vai perdendo a intensidade e vai perdendo cada vez mais até que chega no corpo astral, e aí tem corpo astral, tem gente que divide em causal, mental, etérico, enfim, nomes. E depois disto, a gente entra no físico, na gama física também, gás, vapor, líquido e sólido, que são, vamos buscar lá na contracapa do Evangelho Eterno, os 9 estados da matéria. Nós temos esses 4 últimos, e nisto temos um corpo funcionando perfeitamente, tentando, né? E nosso foco é a parte glandular, porque esses muitos órgãos funcionam ligados ao perispírito, chakras, plexos, estes órgãos glandulares, baço, que é o chakra esplênico, enfim, eles funcionam ligados ao corpo astral, fazendo a ligação, e o corpo espiritual. E no corpo astral, começa a ter origem a função do sistema nervoso geral e vai se conectar ao nosso cérebro para comandar o corpo inteiro. Então, o centro psíquico, nós, espíritos, emitimos uma vibração. Nem estou falando se é boa ou má, se é harmônica ou desarmônica. Pensei, bonito ou feio. Imediatamente o reflexo dele cai no sistema nervoso, o sistema nervoso atua naqueles órgãos que são glândulas, e pronto, mexeu na natureza das secreções destes órgãos. Para o bem ou para o mal, vê que na explicação toda, nós com a mente emitindo podemos curar ou adoecer nossos próprios corpos humanos, carnais, por causa de vibrações. Então, vai ser boa se a vibração foi harmônica, vai ser doentia, vai ser doença, vai ser desarranjos, como foi feliz ou infeliz a vibração que a gente emitiu mental. Então, não adianta fazer cara bonita. Nossa, como eu estou bem, se por dentro está moendo de ódio de alguma coisa que aconteceu. Atenção a isso. Raivas, ódios, inveja, remorso de não devia ter feito aquilo, tudo isso, esses pensamentos não são harmônicos, porque não estão na lei de equilíbrio universal. Você não está vibrando bem. Então, isso tudo drena a vitalidade. O que significa isso? Te suga. Vai sugando, sugando. O espírito estava desprevenido, começou a pensar mal e, às vezes, por sintonia, grudam. Pode ser outros espíritos, podem ser, como nós vamos ver daqui a pouco, bactérias, vírus espirituais maléficos também. Então, em virtude destas doenças começarem no corpo astral, as doenças começam no corpo astral por causa desse roubo energético que começou num pensamento ruim. A gente percebe que temos fluidos emocionais também.
Então, não é fluidos corporais, que pode ser suor, isso ou aquilo. Fluidos emocionais. Eles vêm impregnados daquilo que a gente pensou, sentiu, pensou, emitiu. Então, isto a gente emite também. Quantos de vocês já não foram em algum lugar e falaram isso aqui não está vibrando legal? Ou, vou embora, estou me sentindo sugado, eu quero ir embora daqui. Não sei se já sentiram isso. Porque esses fluidos também saem. É matéria astral e sai pelos polos poros do corpo, e isso aí pode ser ajudado a mexer, sarar, recuperar, como também, se for deixado, continua sugando ou ajudando. Depende de que, de novo, do que pensamos. Fluidos emocionais. Nos hospitais, o pessoal conta com os trabalhadores espirituais, com os planos, com o que tem lá nos planos espirituais e também com aquilo que trabalhadores colocam o ectoplasma feliz, que vai ser usado para os deprimidos, enfim. Tudo de acordo com a necessidade do doente. Quando nós estamos aqui só encarnados, por exemplo, a gente vai usar os elementos que nós temos na atmosfera. E na atmosfera também tem coisas maravilhosas, mas tem lugares que já estão envenenados. Então, evitar esses lugares, pessoas tóxicas, seria muito bom para ajudar na nossa cura. Então, do mesmo jeito que os odores, os cheiros a gente classifica, os nossos fluidos espirituais e materiais também têm propriedades. E também têm efeitos e também têm tipos, tanto do ponto de vista moral como de físico. Então, nós podemos ter nossos fluidos materiais, vão para exame de sangue, enfim, está tudo ok, como espiritualmente também pode sair uma vibração maravilhosa ou não. Por causa de desarmonias mentais, por causa de desarmonias morais, a gente costuma pôr sintonia, por isso que muitas vezes vocês vão ouvir sempre esta palavra, cuidado com a lei da sintonia, para o bem e para o mal. Por isso que eu falo cuidado. Existem bactérias vampiras, vírus envenenados, tóxicos, enfim, na parte espiritual também já falamos. Então, são estranhos, não são parecidos com as bactérias que nós temos aqui, cocos, que tem formato redondinho, não. Na microbiologia daqui, não tem nada igual. Vibram mal, são esquisitos mesmo e atuam principalmente em grupos, em colônias. Quando eles chegam e fazem ataque em alguém que estava em aberto, escutando conversas esquisitas, frequentando lugares esquisitos, ou abriu uma brecha, entra e começa a fazer, e cada um deles faz efeito em algum órgão que para eles é o preferido. E ele começa a sugar, 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 e aí as células mais delicadas já mostram que está fazendo efeito, aquele órgão começa a ficar mais ou menos, e olha, é muito cheio por aí. Nós estamos com uma atmosfera muito ruim. Por Deus, chuvas abençoadas limpam um pouco a nossa atmosfera, tá? Muita gente fala, ai, que ódio, eu tenho de chuva, eu tenho um compromisso. Agradeça, muito, sempre, porque ajuda a eliminar essas criações, porque é vampiresco, sabe? Ele suga tudo aquilo que a gente tem e traz como se fosse uma moléstia, começa na alma, então a gente pode dizer que é uma moléstia da alma e que mais tarde vai passar a ser uma doença no corpo físico. Antes de uma infecção, antes de um ataque, existe o ambiente.
tá? Muito bem, então, como cada universo, cada espírito é um universo, nós somos responsáveis por aquilo que a gente emite, que a gente lança na circulação por aí, e estados de cólera, estados de desespero, a pessoa sente, tem gente que é tão sensível que não aguenta ficar perto de uma pessoa que está com acesso de cólera, desespero, tudo isto viciados, ficam aquela obsessão. É um campo aberto para esses germes todos, psíquicos na esfera da alma, ok? Então, se a gente procurar vibrar melhor, obviamente que a gente faz uma carapaça. Portanto, preciso dizer, quem na vida não tem oração, não tem liga, não estou falando daquela oração automática. Já rezei. Não, não precisa ter nada, nenhuma palavra. Pensa em Deus, na justiça, pensa bonito, o seu melhor. Isto faz com que a nossa aura brilhe, esquente e queime essas vibrações esquisitas, tá bom? Então, quem são candidatos às doenças, já deu para entender? Vamos tirar, então, essas coisas de fato morais, de pensamentos, para adentrarmos em outras causas daquilo que é uma cura possível. Tirei o desvio moral, certo? Então, vamos ver as pessoas que escolhem no dia a dia ingerir elementos tóxicos. Pode ser por comida, pode ser álcool, corrosivos, na comida também, temperos fortíssimos, com muita força, coisas que a gente sabe que é venenoso, que é muito químico, continuam ingerindo. O cigarro é tóxico também, e a gente coloca para dentro do pulmão, enfim. Tudo isso envenena as forças orgânicas e, claro, de tanto abusar, as pessoas acabam desencarnando daquilo e vai para o outro lado. Não sei se sabiam que acontece essa classificação de suicida indireto. Não, eu não peguei uma faca, um revólver, seja lá o que for, mas eu comi tudo o que eu quis, não prestei a menor atenção, eu como de tudo, álcool, cigarro, enfim, drogas, enfim, e depois reclama que reencarnou com problemas gravíssimos do sistema digestório, como estenose do fígado, o piloro estragado começa a ter hérnias, enfim, os gástricos, os sucos gástricos fazem úlceras, também o sistema pulmonar. Eu estou com isso, não consigo respirar. Reclamar? É nosso modo de ser é que traz, a gente busca isso. E tem gente também que se envenena colocando o olho mal, o olho desejando o mal, aquilo envia também. Então, se envenena o corpo, o órgão que você usou. Quero ouvir para depois destruir a pessoa, usando aquilo que eu ouvi como prova. Isto envenena os órgãos. Tudo que foi usado, chutou alguém até a morte, a perna vai ser a causa, quer dizer, a consequência da causa da atitude. Vocês percebem que lá no Egito, as portas de entrada e saída no mundo espiritual estreitinhas, porque a gente vai passar sozinho, não adianta pedir socorro. Tudo que a gente faz sozinho, vai responder sozinho também. Então, ficam, por favor, deixa eu encarnar sem olhos, porque eu não quero mais usar, porque tem gente que tem um magnetismo maravilhoso, para cura, mas também para secar pimenteira. Então pedem, não me deixa nascer, eu quero nascer cego para pagar. E aí começam a acontecer de fato os órgãos nascerem tortos, por causa da toxicidade do que nós mesmos fizemos para nós. Cura possível? Comportamento.
comportamento. Para que desejar o mal, entrar nessa linha de querer que o outro faça o que a gente quer? Todo mundo tem liberdade. Ah, mas eu queria que ele fosse assim. Você queria, ele não quer. Qual é o problema? Na sequência, então, para conhecermos melhor. Lá no trabalho sempre pedem fulano, desencarnou faz pouco tempo, ele estava doente, e aí a vidência fala, ele ainda está doente no hospital do mundo espiritual. Como assim? Não é desencarnou, descansou, volta para o outro lado sem doença? Nem sempre. Sim ou não. Cada caso é um caso, e isso no serviço médico espiritual é o que mais tem. Saem daqui com doença e chega lá, continua doente. Pode ter sido de um karma que ainda não terminou. E pagou, passou muita dor e ainda falta, porque o que fez foi maior, em uma vida não deu. Como também pode ser efeito do que acabamos de falar, do que fez nesta vida. Mas uma coisa, praticamente, todos que chegam lá doentes costumam fazer: acusar. Todos acham que podem acusar o outro ou acusar a Deus, a culpa nunca é minha. É egoísmo isso, é orgulho. Isso é que faz com que os outros sejam o culpados, nunca nós. Não é assim. Antes da dor, a dor sim, é filha das mazelas que a gente fez, mas antes da dor, nós devemos apelar para não ter dor através de atitudes amorosas. Não tem remédio maior. Não tem. Cura-se, mudando de comportamento. Não olha para trás, nem lembra do erro. Segue em frente, porque essas divinas ações provocam divinas reações e podem fazer com que malefícios que estavam na tua ficha sejam redimidas já pelo bom comportamento. Agora, a punição para valer é para teimoso. Punição para valer é para delinquente, certo? Aí vem da parte de Deus uma punição. No mais, fomos nós mesmos, tá? Uma vez que a gente consiga estudar a dor, através dos dons, pode vir qual é a causa, eles podem avisar, é obrigação nossa tentar liquidar, porque Deus não nos quer sofrendo de jeito nenhum, tá? Procura usar o poder mental para criar uma liberdade de tudo isso, de tudo aquilo que é. Não estou falando daquelas dorzinhas da velhice, a mão já não faz movimentos mais, mas procura lutar para liquidar qualquer efeito de dor. Precisa fazer uma pequena cirurgia? Vai e faz. Precisa de um remedinho? Procura de erva primeiro. Enfim, porque é muito bonito ver alguém, o mundo espiritual bate palmas, se sente tão feliz, quando alguém já pagou, não deve mais, chega para o outro lado respirando aquele equilíbrio vibratório e chega do outro lado falando, paguei. Falta evoluir, mas paguei. Aquele sentimento de bem-estar, aquela alegria de quem não tem remorso contagia os outros, sabe? É uma festa. Mas eu devo completar o raciocínio. A dor pode ser uma ferramenta. É o que nós vamos ver agora. É dor como fenômeno mecânico. Esse que acabei de falar é um fenômeno mecânico. Por exemplo, você dormiu com 3 travesseiros altos. Tá com dor no pescoço? É mesmo? É? Foi na feijoada, comeu todas as partes do porco, uma por uma, bebeu junto, ficou bom, comeu doce de sobremesa, e aí no finalzinho aquele copo de água te fez mal, né? Isso é fenômeno mecânico, isso não é consequência de alguma coisa que se fez de errado.
Dói, claro que dói, mas isto é consequência, é um fenômeno mecânico. Essa dor não é uma flor que te levará de brinde para o céu porque você pagou alguma coisa, foi tua. Vocês já entenderam, né? Não preciso dar mais exemplos. É só o testemunho de alguma falta. É mesmo, dormiu de janela aberta, estava 11 graus. Jura que você pegou uma pneumonia? Ah, não vem falar que é karma, não. Nós temos que zelar pelo carro de nossa alma, não vem com step. Temos que fazer a nossa parte de zelo, tá bom? Então, tem um sintoma, vai para a causa, faz a reparação. Nós não temos que ir para pranto e ranger de dentes por causa de um treco desse. Cuidei mal do corpo, tem dó. Agora, dor também pode ser um ingrediente muito importante numa vida que está em expansão, em evolução. Por exemplo, uma criança que chora, caiu, está aprendendo a andar. Mas pertence à evolução. Não é uma coisa que você tem que evitar, aquilo vai ter que acontecer para aprender a andar. Eles dão um exemplo, inclusive, do ferro que está no fogo que vai ser malhado. Vai ranger, mas vai ter outros usos, vai evoluir de mineral para serviço do ser humano. Tudo isto é uma expansão. Mas vamos ver para os nossos próprios órgãos. Dor evolução. Dor evolução, agora é uma catalogação das dores, tá? É aquela que vem de fora para dentro e que nos aprimora. Vem de fora para dentro que você fica esperto, não vou fazer mais. Essa ajuda. Por exemplo, esse exemplo que eu te falei, ficar numa friagem vai dar uma pneumonia, vai. Aprendeu depois que sarou? É uma dor evolução. Não vou fazer mais. Curei, mas vou largar disso. Claro. Agora, existe aquela dor que é a dor expiação. Essa vem de dentro para fora, que marca a criatura no caminho dos séculos. É aquela dor que você traz para parar de fazer alguma coisa que fazia, que prejudicava os outros e que bate em nós, não bate nos outros, só naquela hora. Mas somos nós que vamos pagar. Então, essa que vem de dentro para fora da aflição, desespero, é a justiça divina que colocou, são dores, cânceres doloridos, são dores que crianças nascem com coisas já desde pequenininhos, isso tudo é de dentro para fora que esta dor vai trazer alívio para o espírito, porque o espírito em certas horas vai lembrar. Não vai lembrar a qualquer hora, sim, lembro. Tá, eu fui cientista, eu judiava de animais de propósito só para ver. Conheço gente que tem asma porque judiou de bichinhos. Ou foi um toureiro, espetava, como tem um caso que nós vamos mencionar. Pronto, então isto é a dor expiação. Mas na sequência também tem uma dor auxílio. Opa, dor auxílio, que dor é esta? Que ajuda? Sim, na luta humana, a gente vem vindo e tem certos momentos que não, se não fosse por uma dorzinha, não buscaria mais espiritualidade, por exemplo. Se não fosse uma doença, eu não pararia com aquele meu dia a dia, loucura de faz isso, faz aquilo, ligado à matéria, se eu não tivesse ficado um tempo doente na cama e repensar quantos a Covid não fez isso, que saíram da Covid diferenciados. Pensaram, eu posso desencarnar. É uma dor auxílio. Repensa, veja suas atitudes. Então, essas são dores que são consideradas como bênçãos, porque evitam o caminho que você estava indo, estava te levando para atitudes que iam ser criminosas. Repensou, parou, saiu dessa. Então, esse tipo de dor que pode acontecer, inclusive a enfermidade longa.
A enfermidade longa pode ser as pessoas que estão vendo seres queridos passarem por processos longos de UTI ou mesmo em casa. Dói, lógico que dói. Dói muito. Enfermidades longas não precisa estar só deitado na cama sem poder falar. Na cama, na cadeira de roda, isso tudo é muito doloroso de assistir e de passar. Mas no mundo espiritual eles usam que é um preparatório para aquela alma. Ela precisa repensar. Se ela saísse da carne muito rápido, chegaria do outro lado muito abusando, sem dar aquela parada onde eu acertei, onde eu errei, e chega do outro lado diferente. É muito difícil sair com êxito sem esse trabalho de ficar numa doença longa, sabe? Agora, sem ser dor, tem coisas que no mundo espiritual eles fazem e que ajudam muito a curar. Por exemplo, já falei em alguns assuntos, e serve também para a cura, a gente, assim que chega do outro lado, que já está equilibrado, ser convidado para ir e assistir vidas passadas nossas, para entender onde foi que erramos, não. Na hora da cura, por que tivemos aquele problema? A causa de certas doenças. Então, no livro Verdades Imortais, que é imperdível, tem um irmão que ele foi lá e ele viu, mas nossa, uma coleção. Foi traficante de escravo, comprava e vendia escravos cruelmente, separando família, fazia longas viagens praticando coisas estranhas, ações tétricas, clérigo dedava para a Inquisição, para depois pegar as propriedades dele, enfim, fazia reuniões secretas para como faremos, assim, para prejudicar esse ou aquele. Atrapalhou muito, nesse caso, o trabalho de Jan Hus, que veio para trazer na Tchecoslováquia um novo pensar a respeito da Bíblia, o convite dos dons, enfim. Ele atrapalhou muito. Foi toureiro, espetava com gosto aqueles espetos, adorava ver sangue jorrar, enfim. Quando ele terminou, perguntaram para ele, entendeu agora? Por que é que teve dores nas costas e espetava aqui? Vocês estão entendendo agora que essas dores podem vir lá para trás e às vezes são tantas que a gente vai pagar em prestação. Então, ele foi aconselhado, esse cara, a se preparar para vidas novas, praticando atitudes que sigam o exemplo de Jesus, que sigam a lei, no mundo espiritual, para poder chegar do outro lado, para cá, né? Sair do outro lado e vir para cá, melhorzinho. E eu também peguei para vocês entenderem outras formas de cura, quando possíveis, mas é assim, é uma cura intermediária. A pessoa vai ter que sarar sozinha, mas é intermediária. Uma mulher fazia muita mandinga, tinha pelo corpo feridas marrons, cada coisa que ela fez de mandinga para o outro, de serviços mediúnicos para o mal, marcou no corpo e os chakras dela estavam todos desarmonizados. Veio uma equipe de hindus especialistas em usar a força do olho para o bem. Olha que lindo. Eles colocaram ela para o alto, um pouco mais volitando com o poder da mente, já vimos isto, e volitando, ela foi posta a girar de uma velocidade muito rápida que ajudou a harmonizar os chakras. E o pensar dela também, como se fosse na linguagem de hoje, reinicializar o computador. Aí ele mesmo, usando a força do olho, conversou com ela, ela respondeu assim, e depois impôs as mãos. Esse hindu chefe e os 5, era um grupo de 5, os outros 4 ajudando.
E ele fala, nós viemos para ajudar do mesmo jeito que a gente gostaria de ser ajudado, com carinho. Mas este espírito vai ter que fazer grandes trabalhos com os dons, mas agora fez o mal para os outros, agora ela vai usar os dons para praticar o bem, ir desmanchando, usar a mediunidade para desmanchar também essas mandingas que ela fez. Cura. Ela ficou pronta, é uma cura intermediária para entrar num corpo sadio e trabalhar desmanchando o mal que fez e sarar o corpo dela espiritual. É muito lindo. Mas é também muito triste eu poder falar para vocês que tem médico que sai da carne conhecedor de tudo aquilo que a medicina traz e vão trabalhar para o mal do outro lado. Eles são organizados em grupos, tem cientistas que trabalham para o mal, fazendo venenos, projetando formas de agir em cima das estruturas celulares e no pensar de líderes mundiais, líderes de agir para o mal, ajudar aqui outros fazerem o mal. Vai vendo. E também psicólogos, psiquiatras que desencarnaram conhecendo da psique e usando de modernas técnicas até. Eles têm objetivos de comandar certas mentalidades para agir que nem zumbi, tipo assim, na Terra, para prejudicar, atrasando o progresso da humanidade. Esses estão fazendo muito disso, porque eles têm noção de que vão ser expulsos. Então, não é uma questão de, olha, coitadinho, esse médico vai pagar, como seria? Não vai pagar. Ele vai começar de novo, depois da expulsão, em outros planetas, e depois vai ser chamado a trabalhar para o bem. Agora, vê que tem caboclos e índios que o pessoal acha que são gente simples, quantos deles não ajudam manipulando forças da natureza, lembra? Quantos deles conhecem o bioplasma, o fitoplasma, as árvores que curam, as árvores que você encosta para descarregar forças negativas? Eles mexem muito com esse conhecimento, porque é íntimo a eles e ajudam dando banhos espiritualmente, dando banhos de erva, dando passes espiritualmente, usando plantas que limpam o perispírito. Isso eles ajudam demais. E se a gente conhecer melhor toda essa parte de fitoplasma, já vamos nos adiantando, porque será a farmácia do futuro, tá bom? Então, caboclos, índios, pretos velhos, eles vão também agindo naqueles que são renitentes do mal, violentos, grosseiros, porque o que eles fazem é, como é que eu vou atuar num cara bruto desse que só quer brigar? Então, eles pegam esses irmãos nossos, que vão evoluir, levam para um trabalho mediúnico, em primeira instância. Lá eles vão ter os primeiros atendimentos, vão ser amparados, vão ser explicados, pode parar com isso e tal. E depois vão trabalhar naquilo que eles trouxeram de doença junto quando foram recolhidos. Vai vendo o trabalho deles. Outro trabalho do hindu, fora aquele que eu mencionei, é também que os hindus acompanham os socorristas médicos. Eles fazem uma capa protetora, eles vão lá para baixo como lanceiros, ajudam. Tem um grupo que se chama Legiões de Maria. Acompanham os socorristas naquilo que os socorristas precisam de ajuda, eles estão lá sempre alerta. Ele é muito bonito. Você vê que não depende de tamanho espiritual. Podem ser um pouco menores em evolução, mas o trabalho é grandioso, curando, dando passes.
Outra ferramenta maravilhosa para curar é ler o Evangelho, por exemplo. Oi, como assim? O Evangelho eterno, o Evangelho de Jesus, ler os grandes iniciados, Bhagavad Gita. Como assim? Exatamente. Os doutores do outro lado têm obrigação de ler os evangelhos, por exemplo, para saber como Jesus curava, porque ligando com Jesus, eles acabam entrando na sintonia maravilhosa do trabalho dele. Então, eles vão aprendendo também a importância da mente na hora de querer curar. É lógico que nenhuma medicina vai evitar que desencarne aquele que já nasceu, porque ele vai desencarnar mais dia menos dia. Os médicos não podem evitar isso, mas eles podem fazer tudo que pode ser feito, que pode ser tentado na cura, porque a gente tem que ir em busca. E o Evangelho, a hora que a gente lê, o Evangelho de Jesus entra na sintonia da vida de Jesus. O Evangelho eterno entra em sintonia com Deus, porque a gente vai entendendo as causas dos efeitos. Tudo isso faz a gente pensar mais elevado, faz a gente mudar nós próprios de sintonia. Então, conversar com outra pessoa, nós vamos fazer bem. Então, a gente vai aprendendo como é que no mundo espiritual, não sei se assistiram, mas tem um filme que mostra que é o nosso lar, como é que o mundo espiritual cura dando comprimidos para aqueles que estão, só vêm, por exemplo, para a clínica, tomam os remédios e vão embora. Os médicos fazem a oração, a mão deles brilha no centro, eles continuam em oração para aquele brilho condensar no formato de comprimido. Quando aquele doente vier para o mundo espiritual, digamos, enquanto está dormindo, ou o médico leva até onde está a cama desse doente, ele pega esse comprimido brilhante, geralmente azul, e joga num copo d'água. Aquela água brilha, porque aquele comprimido é uma energia condensada só. E o doente, quando toma, aquele azul, um bom vidente acompanha a circulação sanguínea, ir ficando aliviada, ir ficando. O próprio doente vai se transformando em aliviado de dor, de sentimento, de angústia. Vai trazendo harmonia. E aí, aos poucos, vai também. Sabe o que que acontece? Vai também, se esta doença atraiu espíritos que estavam ali sugando, tomar um comprimido desse no mundo que o mundo espiritual coloca, pode expulsar um espírito desse, porque vem de dentro para fora, o espírito sai correndo. Isso a gente pode fazer quando fluidifica a água, é imperdível, imperdível conhecer essa técnica que tem a oração no Evangelho Eterno e que está sendo pedido muito pelo mundo espiritual criar o costume, porque as águas andam tóxicas, os ambientes tóxicos, as notícias, tudo aquilo conturba, o mundo espiritual traz, fluidifica as águas. E se quiserem fluidificar da casa inteira, beleza, do filtro inteiro, beleza. Mas pode fazer um por um, copo por copo, de acordo com o que cada um tem. Não deixem de usar esta água fluidificada. Todo dia? Sim, todo dia, mas claro que não vai fazer mal. Vai fazer agir bem a circulação, vai aliviar muita coisa de aflição do mundo da parte espiritual. Em termos de doença, muita coisa não vai ser encontrado aqui entre os encarnados, a causa, porque a causa não é conhecida pela ciência médica atual, quando a causa é mediúnica. Então, faz o exame, vem muito lá nos trabalhos de oração em conjunto. Não,
os médicos disseram que eu não tenho nada, mas eu tenho isso, essas dores. E isso pode ser de mediunidade parada, como pode ser alguma coisa. Vou contar um exemplo. Tinha um senhor que veio, que os guias dele falaram, vá para São Paulo em tal lugar. Ele trouxe ainda a corda com a qual se suicidou. Ele falou, não aguento a dor. Meu pescoço dói, 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 dói. Os médicos examinam o pescoço, isso e aquilo, não tem a causa. A evidência mostrou você. Falou só depois que foi tirado. Pensa em Deus com a sua profundidade. Se tem algum erro que você tenha cometido, vá pedindo perdão, entre em sintonia com Deus. E o mundo espiritual pode, numa oração em conjunto, libertar esse irmão daquela corda. Mediunidades truncadas fazem muito isso, porque se a mediunidade da pessoa é de cura, espíritos doentes vão a chegar perto daquele irmão, porque ele cheira cura. Ele traz o alívio da dor por onde anda. E se ele não frequenta e não usa a mediunidade, como ele vai curar a si próprio? Então, casos de falta de compromisso com os dons espirituais, eu vou hoje, eu vou daqui a um mês. Falta de compromisso também, é um mau uso também dos dons, enfim. Os dons mediúnicos são um compromisso que todos nós temos perante Deus, porque ninguém pega emprestado, ninguém chega perto de um médium e pega um dom. Não existe que pegar como doença. Nós temos, e vamos ser médiums completos no nosso futuro, como Jesus foi. Vidência, audiência. Então a família fica procurando qualquer coisa que falarem, qualquer chá, estou dando para ver se ajuda. Mas a cura vai vir só com o generoso, sadio e gratuito uso dos dons. A harmonia volta para aquele corpo, para aquele médium e para a família toda, claro. Subindo um pouco, em termos de planos espirituais, os hospitais vão diminuindo até não ter mais, em algum plano mais para cima, de um ponto para cima, não tem mais hospital. Não tem mais hospital porque a pessoa atravessa a vida de um certo tamanho, quando vive decentemente, e desencarna sem dor, ou pagou, não deve mais, e pertence a um plano mais elevado. Então, lá existem médicos que poderiam nem voltar para cá, mas eles fazem questão de voltar e ajudar o pessoal aqui da carne. Então, eles ajudam nas cirurgias, seguram a mão do cirurgião, eles ajudam a inspirar, eles colocam na cabeça do médico, vê tal coisa, não é o que você está pensando, é outra causa, eles inspiram cientistas a achar novas curas, enfim. E outra, eles nem falam, sou fulano de tal, doutor disso ou daquilo. Para estes, o tamanho espiritual é tão grande que para eles interessa a tarefa cumprida. Deus sabe, eu ajudei, o resto não interessa. Mas em termos de hospital, como eu estava falando, existe lá, não tem mais hospital, mas existem casas de repouso. Elas não são parecidas com hospitais. Tem poucos andares, não tem janela. São patamares de ambientes onde o espírito é colocado para descansar. E para descansar e recuperar no alto um facho de alto poder curador e poder de reposição de energias da cor azul. Fica perenemente no alto desta instituição. Então, tem uns que vêm só para repousar da encarnação que tiveram. Saem cansados, saem abatidos de tristeza pelo que fizeram com eles, mas eles próprios espiritualmente não têm dor, doença. Então, tudo isso é um repouso para que eles possam se recuperar de traumas. Assim, descansa um pouco, dorme, quando acorda vai ser aquela festa, a família desencarnada já está lá fora esperando. É para pouco tempo. Mas também vão para lá
àqueles que pertencem a esse plano ou até mais para cima, mas que foram tirados, arrancados do corpo violentamente num acidente, numa bomba. Vai ter muito disso agora nas cenas do Apocalipse que virão, enfim. É parecido, tem mais ou menos o mesmo foco, mas o carinho é igual, o chão é tão levinho o chão que quem anda no entorno não faz barulho para não acordar, sabe? E eles ficam completamente restaurados. Foi violento, eles têm que, o perispírito tem que se recompor daquela, sei lá, a tragédia que eles passaram, mas isso tudo está descrito no Vida nos Mundos Invisíveis, e eles ficam muito revoltados, porque eles falam, puxa vida, esse pessoal vem desse jeito da carne, é revoltante ver que muito das causas é a ignorância, de que existe vida depois da vida e que nós somos responsáveis pelo que vamos encontrar lá, mas enfim. Então, vamos voltar para aquilo que a gente já viu, que tudo que é som, lembra que quando falamos da música, os sons vibrando geram cores e vibrações. Então, para efeito de emissão e captação, tudo isso de fluidos também tem acesso. A gente pode, por causa de estarmos sempre emitindo esses nossos fluidos, gerar cores diferenciadas e tonos vibratório diferenciado. Então, pessoas podem muito mais ao benzer, ao impor as mãos, e outras podem menos. Por causa disso, porque atrai e cada órgão vai atrair por causa de sentimento ruim alguma coisa, mas se a pessoa se abrir, eu quero emissões favoráveis também, ele se abre para que aquilo penetre também, a gente tem que querer. E se a pessoa se oferece no mundo espiritual, aí eu gostaria de fazer uma imposição de mão, a pessoa fala, não, não gosto disso. Sim, senhor. Se fechou e continua com aquilo, também tem disto. Cada órgão, já falei, vai reclamar, cada órgão tem sua cor, cada órgão tem a medicina chinesa traduz isso maravilhosamente, cada órgão responde muito intimamente a cada emissão de raiva, de medo, ou de poder criativo em excesso para o bem ou para o mal. A tristeza, ou o poder de pensar logicamente e projetar alguma coisa para o bem ou para o mal. Cada órgão responde isoladamente e o todo também, a pessoa como um todo e cada órgão em si. Então, portanto, a terapêutica vai ter a ver também com aquilo da emissão, daquilo que foi projetado em cor, em tonos. Por isso eu volto naquela forma de comunicação que eu falei. Cada palavra tem que ter uma carga. Coloca aquilo que você quer colocar para o bem, porque você vai projetar não só para aquele um, mas para muitos. E a mesma coisa na hora de emitirmos uma imposição de mão. Então, o fator externo que se apresenta para o doente o doente é uma pessoa passiva, mas o grau vibratório daquilo que for pôr é ativo, e ele pode, ele próprio, ser ativo na doença dele próprio. Entenderam? Projetar de forma ativa. Aí falar assim, mas você está falando isso porque você conhece imposição de mão, porque você é espírita, divinista. Não é assim, não. Isso é etiqueta humana. Para Deus, todos somos filhos dele. Então, não importa se é católico, budista, onde tem auxiliares terapêuticos no mundo espiritual, ponto.
Ele entra num templo, ele entra num lugar qualquer de pessoas que não acreditam em nada, tem merecimento, vai receber auxílio. Porque a pessoa acaba solicitando ajuda pensando bonito e atrai esses trabalhadores, vibrando sinceramente aquele sentimento gostoso, elevado, pronto, abre porta para a proteção divina, através, Deus não vai, ele não se manifesta, através dos trabalhadores. Impor as mãos não é só curar, tá? Impor as mãos volta a essa coisa do vibratório. Esses fluidos que a gente direciona, mas eu não sei fazer, não tem que saber. Os auxiliares vão pegar você, colocou a mão do lado esquerdo, a doença é do lado direito, coloca no alto a mão e reza, porque importa que qualquer um que esteja fazendo isso se ligue em Deus, faça uma união com Ele, procura ser grato por estar sendo um emissor divino. E aí esse desabrochar íntimo que a gente faz nessa hora faz mais do que curar o corpo, porque ele vai atuar nas graças transmitidas pelo teu pensamento divino. Então, se a pessoa que recebe alimenta, percebe que e agradece, alimenta como? Com gratidão, respirando fundo, tudo isso vai produzir efeitos grandiosos e às vezes passos imortais na evolução. Falando em evolução, falando em passos, é hora da gente falar um tantinho do Bezerra de Menezes, esse que sua última encarnação é o Lucas evangelista, o Isaías do Velho Testamento. Ele como artista foi o Miguel Ângelo, mas eu quero falar deste nosso irmão que, por causa do exemplo dele, por evolução, ele subiu, deixou de ser comandante dos médicos, ele ganhou a governança planetária. Que ele fez? Só nesta última vida, ele veio com tanto conhecimento, estudou tanto, mas tudo que ele fez era para o coletivo. Ele foi trabalhar em política? Foi vereador, foi deputado, fez de tudo, ele trabalhou como urbanista quando foi tudo isso, porque ele queria uma linha de trem aqui para ajudar. Ele trabalhou para libertar os escravos. Ele trabalhava com esses cargos políticos. Vamos tornar dentro da lei legais os valores do trabalhador de casa, que lembra que antigamente os trabalhadores, as empregadas domésticas, como eram chamadas, trabalhavam e não tinham nenhum apoio legislativo, enfim. Ele escreveu muito, mas tem livros sempre mostrando que ele trabalhou muito no espiritismo. Ele desencarnou no ano de 1900, portanto, a vida dele foi o início do espiritismo. Ele foi chamado de Kardec brasileiro porque ele trouxe o espiritismo para o Brasil. Ele foi fundamental para que o espiritismo se espalhasse. E na medicina, ele também escreveu um livro dos muitos, que é chamado A Loucura sob um Novo Prisma. Como assim a loucura sob um novo prisma? O prisma do eu sou chamado de louco, mas eu vejo coisas e eu estou vendo coisas, eu não sou louco. Me chamam de louco, mas eu ouço. E não adianta me dar remédio, eu continuo ouvindo. Ou seja, ele chamou a atenção dos médicos para a medicina mediúnica. Vai colocar esses dons que você tem a trabalho para desenvolver, enfim, todo esse grandioso trabalho junto, não cobrava nada dos pobres. Pensa que com esses salários todos de deputado, de grandioso médico, desencarnou rico, na miséria. Os companheiros deles não sabiam mais o que fazer. Ele tirou o anel de formatura, ele pagava os remédios daquele que ele sabia que não podiam pagar. Ele deu para uma senhora.
Vende lá na farmácia esse anel e ele vai te dar os remédios que você precisa. Tudo isto, um mortal como o outro qualquer. Mas ele fez o tempo todo seguindo os exemplos de Jesus. Ele cuidou da suprema cura, que foi harmonizar com Jesus. Ele deu exemplo até para os amigos dele, médicos. E foi justamente a máquina assistência, porque para dar conta de tudo que ele fazia, ele montou na parte espiritual uma máquina de assistência. E quando ele desencarnou, ele falou, recebeu a notícia, isso tudo que você montou está maior e é tudo seu, você vai comandar os médicos do planeta. E continuou fazendo tão lindo e tão profundo que agora ele pegou a máquina governamental do planeta. Ele é o senhor dos escalões do planeta. Veja, Jesus também é outro que a gente tem que lembrar certos lados. Ele não ficou dentro de um templo pregando, não. Ele não ficou dentro de um prédio falando bonito. Ele foi para a rua, ele foi curar. Você pega Marcos 5, tinha aquele endemoniado que ele expeliu, irmãos esquisitinhos, menos felizes em volta. Tinha um na sinagoga que era meio endemoniado, assim, agia esquisito. Está em Lucas a descrição. Ele curou um menino, que todo mundo viu desde pequeno. Tirou espíritos, tirou aquele que ele curou os olhos, fazendo com o cuspe uma laminha e falou, vai lavar, lá no poço de Siloé. Enfim, ele devolveu a vista aos cegos, ele deu ouvido a surdos, chorou com quem chorava, compartilhou, impôs as mãos e falou de Deus. Falou de Deus, o grandioso remédio. Ah, mas eu não... Muitos dos divinistas falam, mas é que eu não sei muita coisa. Como não sabe? Como não sabe? Lê um trecho e conta para o vizinho. Ah, sabe que eu li ontem isso, isso e isso. De elo em elo, de liçãozinha em liçãozinha, isto tudo vai crescer. O livro sagrado que Jesus usou foi moral, amor, verdade e virtude exposta a todo custo posto em prática. E mais, trouxe para nós o Consolador, os dons, para que nós pudéssemos contar com o outro lado para nos ajudar. Foi Jesus que nos ensinou a impor as mãos. Ensinou que o pensar divinizado pode fazer muita coisa. Então, vamos lembrar que cada um de nós tem que seguir os passos de Jesus. Você viu que em pequenas atitudes, cada um de nós capta e elabora do jeito que pode, e o fluido cósmico está aí. Qual tipo, qual foi o emanado que você vai absorver? Então, modificar o modo de pensar é modificar o sentido de caracterizar toda a sua vida, os passos, as atitudes, as amizades, tudo isso. Nós não somos uma partícula de Deus, por acaso? Não somos pedaço da divina essência? Em relação às potências energéticas do infinito, nós não somos um pequenino departamento? Somos. Então, a coroa de assistência superior, esses grandiosos espíritos estão esperando, envolvendo, trabalhando para que a gente suba de vibração e passe a merecer ajuda, poder lutar, ajudar aqueles que estão em volta de nós. Muitas vezes, alguns deles se comunicam dizendo a gente vem com a mão cheia de muita coisa para dar. Não encontramos quem está aberto, quem tem o merecimento. Olha que tristeza. Eu acho que eu dei uma bela pincelada no fato de sabermos que a cura é mais do que tomar uma injeção. E é muito partindo de nós. Quero falar do médico do porvir, porque
Depois do dilúvio, o médico vai, depois da expulsão, os médicos vão ter 2 aulas, a medicina do corpo e a medicina do espírito. Profissionalmente, ele vai dar a receita dele? Vai, mas ele vai basear no trabalho curativo, unindo espírito e corpo, na hora de fazer os acertos. E nesses acertos vai ter o espírito cristão, sabe? A não ter vergonha de falar, você está precisando disso ou daquilo. No futuro, um dia, nós vamos usar os fluidos eletromagnetizados, o passe, como uma terapêutica geral, principalmente dando, a gente também troca a própria pessoa que dá também sara. E aqueles que fazem, a gente vai buscar aqueles que fazem sintonia com a luz divina, sintonia com a essência, que é o próprio Deus, de onde nós partimos, onde tudo existe, é Deus, e para onde nós estamos caminhando para atingir, que é a nossa sagrada finalidade. No futuro, Deus vai comandar tudo isso, e nem poderia ser de menos, não. Porque a unidade divina é uma só. No futuro, mais um passo foi dado para a humanidade em evolução. Então, é mais um passo em direção à perfeição. É mais um passo em direção à origem de todos nós. Todos os filhos vão encontrar na unidade de pensamento, de ser em Deus, mais tarde ou mais cedo, o equilíbrio. Maior, até que seja o equilíbrio total que a gente espera. A perfeição na saúde. Não haverá mais doença. Muito acidentalmente. E vamos ter em torno de nós paz. Movimentos na carne e fora dela, baseados em Deus. E os 2 planos juntos, trabalhando irmanamente. Vamos trabalhar a nossa cura, pessoal. Até mais, até a próxima. Obrigado pela atenção.